Olá, bem-vindo de volta. Na aula passada chegamos à conclusão que se eu tiver uma alavanca como essa que está esquematizada aqui, ou seja, essa alavanca que está mostrada em vermelho, pode ser uma tábua, uma prancha, não é mesmo? E se eu souber as distâncias das forças aplicadas até o ponto de apoio está mostrado aqui em amarelo, se eu souber a distância de F1 até o ponto de apoio, que é a distância D1, e souber a distância de F2 até D2, que essa relação se aplica. Que é o princípio da conservação da energia. Né? O trabalho realizado pela força 1 é proporcional a D1 para o trabalho realizado pela força. Ou seja, quando a força D1 deslocar aqui de uma determinada distância, não é mesmo? É isso que nós falamos, esse ângulo aqui é θ. Aqui do lado 2, esse triângulo é semelhante a esse, são dois triângulos retângulos, esse ângulo aqui também é θ e assim por diante. Ou seja, a distância D1, essa distância D1 é proporcional a essa, e essa distância D2 é proporcional a essa, ligadas por tangente θ. A força de entrada, ou seja, a força F1 que eu estou aplicando vezes a distância D1 até o ponto de apoio é igual à força de saída F2 vezes a distância D2. Encontramos esse resultado utilizando o princípio de conservação da energia. Isto quando desconsideramos a presença da força de atrito, ou seja, não estamos considerando uma possível força de atrito que tem aqui no ponto de apoio. Como exemplo, suponhamos que eu queira levar uma carga de 100 newtons. Então vamos colocar aqui como um exemplo, colocar aqui uma alavanca, uma base. Eu estou querendo elevar uma força igual a 100 newtons. Vamos colocá-la aqui desse lado. Essa é a carga, né? Uma carga de 100 newtons. E eu desejo elevar essa carga de 100 newtons aplicando aqui do lado esquerdo apenas uma força de 10 newtons. Qual deve ser então a razão entre essas distâncias D1 dos 10 newtons até o ponto de apoio para essa distância D2 que é a distância entre a carga de 100 newtons até o ponto de apoio? Muito simples, né? 10 newtons multiplicado por D1 deve ser igual a 100 newtons multiplicado pela distância D2. Newton com newton corta. Eu estou querendo saber qual é a relação entre a distância D1, por exemplo, a distância de D1 dividido pela distância D2. Vai ser o número 100 dividido pelo número 10, ou seja, 100 dividido por 10 vai dar 10. Ou seja, D1, nesse caso, D1 deve ser igual a 10 D2. A mesma coisa de dizer que a distância D1 deve ser 10 vezes maior do que a distância D2. Se a distância da carga até o ponto de apoio da alavanca for igual a 5 metros, a distância da força a ser aplicada até o ponto de apoio deverá ser 10 vezes essa distância, ou seja, igual a 50 metros. Se essa distância daqui, por exemplo, mudar a cor aqui, foi igual a 5, colocar em amarelo, se essa distância for 5 metros, essa daqui deve ser 10 vezes maior, ou seja, deve ser 50 metros. É o que irá acontecer com essa minha máquina, caso ela seja montada dessa maneira. A distância percorrida pela força de entrada deverá ser 10 vezes maior que a distância percorrida para transferir essa energia para o outro lado, ou seja, se a distância ser percorrida aqui, ó, pela força F1 de 10 newtons, essa distância deverá ser 10 vezes maior do que a percorrida pela carga de 100 newtons. O ângulo θ é o mesmo, como nós já comentamos. Então, nesse exemplo, estamos aplicando uma força de 10 newtons. Multiplicando essa força por uma distância, teremos uma quantidade de trabalho. E esse trabalho não pode ser mudado, a não ser que uma força de atrito esteja atuando. Caso a força de atrito atue, o trabalho será diminuído, ou seja, parte dele será consumido pela força de atrito e não poderá ser usado em sua totalidade para elevar a carga. Ou se quisermos elevar a carga da mesma altura, teremos que aplicar uma força um pouco maior para compensar a força de atrito. Vamos resolver um outro problema?
Vamos supor que eu vou aplicar uma força nessa nossa alavanca. Vou colocar aqui uma... Temos aqui uma alavanca, novamente temos aqui o ponto de apoio. Aqui está o ponto de giro, não é isso? E nós queremos, ou seja, nós somos capazes nesse problema aqui de aplicar uma força, ou seja, a nossa capacidade de aplicação de força é de 7 newtons e esse braço dessa força até o ponto de apoio é 35 metros. Vamos supor que essa distância aqui nesse lado nós vamos colocar uma determinada carga, ou seja, ela tem aqui um determinado peso, né? E vamos supor que essa distância seja igual a 5 metros. E eu quero levantar esse peso, utilizando essa alavanca. Que valor de carga eu consigo levantar? Então, nesse exemplo aqui eu tenho 7 newtons multiplicado pela distância dela até o ponto de apoio, 35 metros. Deve ser igual a 5 metros, que é a distância da carga até o ponto de apoio, multiplicado pelo peso que eu conseguirei levantar. Então, metro com metro cancela, então o peso vai ser igual a 7 newtons multiplicado por 35 dividido por 5. Então, o peso que eu consigo levantar com essa alavanca, 35 por 5 dá 7, vai ser igual a 49 newtons. Já falamos no vídeo anterior sobre o conceito de momento. A força vezes o seu braço de alavanca gera uma grandeza física chamada de momento da força. O momento da força de entrada é igual ao momento da força de saída. É isso que nós... O momento da força de entrada aqui está, ó, 7 newtons multiplicado pelo seu braço, que é esse, né? Ou seja, o braço é essa distância, 35 metros. Tem que ser igual a força de saída, que é o peso que eu vou conseguir levantar, multiplicado pelo seu braço, que são 5 metros. Peso 49 newtons. Não devemos confundir o momento com o trabalho. A distância usada para definir o trabalho é a distância paralela à força. Isso nós comentamos aqui, ó. Quando nós aplicamos aqui essa força F1, essa que aqui está, olha a distância que está aqui, ó, a força e a distância. É essa distância que eu vou utilizar para poder calcular o trabalho. Olha aqui a força F2, ela está aplicada aqui, e olha a distância. Ou seja, a força e a distância percorrida, né, são paralelas, estão na mesma direção. Então não devemos confundir isso. E o momento é a força multiplicado por uma distância que é perpendicular a ela. Ó, tá? Ou seja, a distância. Claro que essas grandezas, o momento e o trabalho são perpendiculares, porque nós já comentamos, temos aqui esses dois triângulos retângulos, eles são semelhantes, né? E a tangente do ângulo θ é igual a essa distância D1 dividido pela distância D1. A mesma tangente do ângulo θ é igual a distância D2 dividido por D2. Como essa tangente, as tangentes são iguais, D1 sobre D1 é igual a D2 sobre D2. Ou seja, são grandezas proporcionais, não é mesmo? A força de entrada percorrerá também uma distância 7 vezes maior que a força de saída, já que o trabalho de entrada tem que ser igual ao trabalho de saída na ausência do atrito. Se a força de entrada for igual a 7 newtons e a de saída será 7 vezes maior, ou seja, igual a 49 newtons. Se elevarmos a carga de 49 newtons de uma altura igual a 1 metro, ou seja, se nós elevarmos a carga de 1 metro, a força de entrada de 7 newtons deverá mover para baixo uma distância 7 vezes maior, ou seja, uma distância igual a 7 metros. É assim que a alavanca funciona. Ou seja, se essa distância percorrida aqui, ó, for igual essa, a distância D2 for igual a 1 metro, essa distância D1 aqui terá que ser igual a 7 metros, 7 vezes maior. Então, no próximo vídeo, vamos falar em outros conceitos de máquinas simples, como a polia e a rampa. Vejo você no próximo vídeo.